A paz do Senhor, irmãos, que bênção. Estamos aqui hoje para continuar o estudo aqui do livro de 1 Crônicas, hoje capítulo 13, graças a Deus, de 14 versículos. A arca na casa de Obed-Edom. Essa história linda da palavra do Senhor, irmãos, que já comentamos aí no canal e em Crônicas vamos comentar de novo para a glória de Deus, amém? Versículo 1. E Davi tomou o conselho com os capitães dos milhares e de centenas e com todos os príncipes. Irmãos, algo maravilhoso nós aprendemos aqui, irmãos, que na obra de Deus, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, nunca queira fazer as coisas sem direção, irmãos. Primeiro fale com Deus, consulte a Deus. Os reis de Israel, irmãos, eles tinham homens, príncipes, pessoas que eles conversavam, que eles ouviam opiniões, para isso, eles ter ali uma hora, irmãos, uma direção de Deus, uma inspiração de Deus para tomar decisões importantes. Na vida nossa, irmãos, não é diferente, né? Dentro de uma casa, um filho, uma filha, converse com os pais. Não queira ser independente, não, nós dependemos sim, primeiramente de Deus, das pessoas. O esposo converse com a esposa converse com o esposo. Não tome decisão sozinha, achando que você já sabe, pode fazer tudo. Ah, eu tô sentindo assim. Não, a Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Pergunte, ore, leia na palavra, busque, converse com homens, pessoas de Deus, que vão, através da sua conversa, você orar junto, ler a palavra junto, para tomar uma direção. Deus vai dar uma direção e a vitória é certa. Versículo 2. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e isto vem do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco. 3. E tornemos a trazer para nós a arca do Senhor nosso Deus, porque nós não a buscamos nos dias de Saul. Irmãos, Davi, mesmo no dia de Saul, ele não sendo o rei, ele reconheceu, irmãos, que ele estava junto com o povo. Ele poderia ter falado, conversado, dado uma opinião, falado de repente com Jonatas, pedido uma liberdade, né, de chegar até o rei Saul e falar de buscar a arca. Ele não tomou partido nisso. Muitas pessoas nos dias de hoje estão assim, irmãos, estão vendo coisas acontecer dentro de uma casa, dentro de uma congregação cristã, estão vendo que aquilo vai acontecer um mal, vai criar um problema. Ele está vendo e ele não procura talvez a liderança, ou dentro de uma casa um filho, o pai falar com o filho, com a filha, a esposa falar com o esposo. Para quê? Para que aquele algo não venha acontecer. Está vendo, está tendo uma direção, uma sabedoria que vem do alto, irmãos. Nós, nos dias que vivemos, não temos que colocar lenha na fogueira, temos que ser igual bombeiros, irmãos, para apagar o fogo, para que não aconteça dano para ninguém. Irmãos, e Davi reconhece que nesse negócio ele teve parte, teve erro, e ele fala com o povo, irmãos. Como tão bom é o conversar, o dialogar, o perguntar, irmão, para que você tenha uma direção, uma resposta de Deus, e você seja bem sucedido, aleluia. Versículo 4. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Reto aos olhos de todo o povo. Presta bem atenção nisso. Versículo 5. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus, e a Kiriat Jearim. 6. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. 7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá Aiô guiava o carro. Olha, irmãos, carro novo, Uzá e Aiô. Irmãos, eles não tinham parte nenhuma numa descendência de levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Por que não tinha? Porque se tivesse, eles iam ser instruídos dentro da palavra do Senhor, porque quem tinha que levar a arca, não desta maneira, em carros novos de bois,
era os levitas, colocando no ombro os levitas e levando. Então, irmãos, eles não eram levitas, não eram instruídos para fazer esse negócio. Irmão, não ponha a mão, não faça aquilo que você não tem instrução, não tem um chamado, não tem responsabilidade que Deus te ordenou. Se tem alguém que é para fazer, ore por ele, interceda por ele. Orar, irmãos, todos temos que orar. Pregar a palavra, todos temos que pregar, independente de ser pastores ou não ser. Você é um servo de Deus, tem que pregar. O pastor, o apóstolo, o bispo, o evangelista, o presbítero, o diácono, vai ser mais cobrado dele, diz a palavra. Quanto mais é dado, é mais cobrado. Mas responsabilidade de ser vigilante, de guardar, de orar, de pregar, todos têm, diz a palavra do Senhor. Mas não queira pôr a mão onde é para um pastor colocar, para um evangelista colocar, para um missionário colocar, para um diácono colocar, para alguém que está nessa função, que é ordenada, comissionada, convocada e separada e ungida por Deus. Não faça isso. Olha o que aconteceu com esse homem, irmãos. Versículo, louvado seja Deus. Aleluia. 8. E Davi e todo Israel se alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas, e chegando à eira de Quidom, estendeu-os a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão a arca. Morreu ali perante Deus. Irmão, Deus não fez nada de errado. Deus já tinha dado a lei, a orientação, a instrução, o mandamento. Aqui quiseram fazer as coisas com a visão humana. Não faça nada com a visão humana, irmãos. Tem que ser com a visão dos céus, de Deus, da palavra. Tiago 3, 13 até o 18 fala assim que a sabedoria de Deus ela é pura, ela é tratável. Oh, aleluia! E outros requisitos tem ali, irmãos. A sabedoria de Deus, quando é de Deus, irmãos, quando Deus está no negócio, quando há uma instrução dentro da palavra, não acontece isso, irmãos. A pessoa é bem sucedida, é próspera. Sabe por que males acontecem na vida de pessoas que dizem que são de Deus? Porque não há direção de Deus, não há instrução de Deus, não há orientação de Deus na palavra. Querem fazer as coisas achando que é bom, que está certo. Eu senti assim. Maldito é o homem que confia no homem. O sentimento humano, ele é falho. Tenha a direção do alto, da palavra, aleluia. Continuando. Louvado seja Deus. 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão, e a arca morreu ali perante Deus. 11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. 12, 13 e 14 para a gente concluir aqui. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca, e assim a cidade de Davi, porém, o fez levar a casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Irmão, Deus que está no negócio. Quando Deus está no negócio, há prosperidade. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a adversidade, mas isso é passageiro. Tem dia, tem hora, início, meio e fim para acabar. Mas a bênção do Senhor, ela vem quando há obediência, há temor à instrução da palavra. Amém? O capítulo 3 hoje aqui encerrado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Irmãos, não esqueça de deixar o joinha, o like, nos ajude a fazer a obra de Deus, irmãos. Esse ministério é nosso. Amém? A paz do Senhor Jesus.